Eu sou Marcelo Baratella, mentor e acelerador de vendas. E se você quiser, eu sempre peço para vocês, vamos lá, se inscrevam no meu canal, vamos lá, tem um sininho, sempre vocês clicam no sininho, porque o sininho mostra para vocês que tem um vídeo novo pintando, ao vivo, né? Então sempre clica lá no sininho, se inscreve no nosso canal, envia para outras pessoas que precisem da nossa informação. Hoje o tema é extremamente importante, nós vamos falar de prospecção. Quem não quer ouvir disso? Quem não quer ouvir isso, né? Prospecção. Como é que a gente pode encher a boca do teu funil de vendas de oportunidades? Como que a gente pode encher a boca do seu funil de vendas de oportunidades? E quando a gente fala de oportunidade, tem gente que confunde, né? Eu queria até desmistificar um pouco a história de prospecção. Daqui a pouco eu vou falar muito em detalhes o que é prospectar, né? Enfim. Mas muita gente confunde prospecção com cliente, com leads, com oportunidades. Qual que é a diferença, né? De prospecção, clientes, leads e oportunidades. Prospecção é uma coisa que você vai atrás, né? Você ainda não é seu cliente. Porque o cliente, a gente até fala, é a freguesa, é a clientela. Ele já compra de você. Quando ele não compra de você, ele é um prospect. E se esse prospect vem da internet, principalmente, a gente chama ele de um lead. Né? Um lead é uma dica que veio da internet, às vezes não tão qualificada, ou dependendo da nossa estratégia, extremamente qualificada. Nós vamos falar disso também hoje. E a oportunidade é o nome que eu gosto de usar. Então, se fosse para dar uma opinião para vocês, eu falaria assim, trabalhem oportunidades. Porque oportunidade, eu posso sempre ter várias oportunidades com o mesmo cliente. Né? Eu posso ter muitas oportunidades com um cliente só. E isso faz toda a diferença. É mais fácil até de você digerir isso. Eu perdi uma oportunidade. Eu posso recuperar aquela oportunidade, mas não perdi o cliente ou o prospect. Né? E isso tem que fazer sentido para a gente. Então, vamos falar um pouquinho de prospecção. Para começar a falar desse tema, eu quero falar um pouco de dor. Né? Se eu sou um vendedor que vende dor, eu quero falar um pouco de dor. E eu queria falar para vocês assim, quais são os sintomas que você está com problema ou com falta de prospecção? Você sabe qual é? Quais são os sintomas da falta de prospecção? Por exemplo, ter poucos clientes. Ter poucos clientes significa que você não está prospectando bem. Se você tem poucos clientes. Eu quero ter poucos clientes. Não, então aí é uma outra estratégia. Mas normalmente se você está falando de prospecção, você quer ter mais clientes. Então, poucos clientes é um sintoma de falta de prospecção. Um outro sintoma, né, de falta de prospecção é a tua carteira de clientes estar estagnada. Ou seja, ela está flat, ela não cresce. Pior, ela diminui. Então, vai pensando aí, poxa, eu tenho um sintoma que é ter pouco cliente. Isso pode ser falta de prospecção. Eu tenho um outro sintoma que é a minha carteira de clientes, ela está diminuindo cada vez mais, ou ela está se estagnando, ela não cresce. Certamente isso pode ser um sintoma de falta de prospecção. Um outro sintoma da falta de prospecção é eu ter muito cliente potencial, muita gente que pode comprar de mim, eu falo, nossa, esse é perfil de cliente potencial. E ele não sabe que eu existo. Cara, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu vou entrar em contato com um cliente que é extremamente potencial, eu posso oferecer muitos meus serviços para ele, ele pode se desenvolver com os meus treinamentos e ele nunca ouviu falar de mim. Isso é problema de prospecção. Você também não está sendo visto no mercado. Um outro sintoma é pouca venda surpresa ou venda inesperada. O que é a venda surpresa ou inesperada? Eu não acredito que em vendas as coisas acontecem por milagre. Mas a venda surpresa ou inesperada é aquela em que você está trabalhando tanto na prospecção que aparecem leads, prospects, para querer falar com você. Por quê? Porque eles de fato estão te vendo em algum movimento seu. Né? Você está fazendo algum tipo de movimento, eu brinco assim, está fazendo fumaça no mercado, de tanto que você aparece. Uma hora ou outra a pessoa fala assim, eu preciso desse cara,
eu preciso dessa empresa e eu vou falar com ele. E aí, agora, se não está aparecendo muito esse tipo de cliente para você, esse tipo de prospect, pode ser que você não está fazendo tanta fumaça, não está trabalhando muito a sua imagem ou o seu radar, né? Uma outra coisa, participação de mercado. Se você está perdendo participação de mercado do seu concorrente, isso é um sintoma gravíssimo que você não está prospectando. E um último sintoma, as vendas, né? As vendas, porque a venda é o faturamento. Vendas estagnadas ou vendas diminuindo. Pode ser porque o mercado não está legal. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, se você estiver constantemente prospectando, enchendo a boca do seu funil, certamente as tuas taxas de conversão vão continuar trabalhando para você e você vai continuar fazendo vendas. Então não pare, prospecção é uma coisa que você tem que fazer ela eternamente. Eu falo que você tem que ter um plano de prospecção permanente. É uma estratégia que ela tem que ser redonda, ela tem que funcionar o tempo todo. Você não pode deixar de ter um plano de prospecção permanente, que nós vamos falar daqui a pouco sobre esse tema. Então, recapitulando, né? Sintomas de falta de prospecção, poucos clientes novos, carteira estagnada, diminuindo, muitos clientes potenciais que não te conhecem, poucas vendas surpresa, você está perdendo espaço ou participação de mercado para os seus concorrentes, ou as vendas estão diminuindo ou estão estagnadas. Então, perceba, isso são sintomas graves, que você tem uma doença que é a falta de prospecção. E se você não enche a boca do seu funil de vendas, essa é uma das chances que você tem de bater meta todo mês. Eu sempre falo, enche a boca do seu funil, melhore as taxas de conversão dentro do teu funil e aumente o seu ticket médio. Agora vamos lá, se você tem pouca prospecção, como é que você vai melhorar as suas taxas de conversão lá dentro? Como é que você melhora um ticket médio? Você vai ter tanto pouca prospecção que vai diminuir o número de propostas. Aí você vai ficar com medo. E aí o medo faz a gente não querer perder nenhum negócio. Se eu não quero perder nenhum negócio, eu faço a qualquer preço. Eu negocio de qualquer jeito. E as minhas margens despencam. E eu fico na mão do comprador. E ele percebe isso. Porque o vendedor, ele demonstra o medo quando ele não tem prospecção. Ele deixa de ser aquele personagem de vendas que eu sempre chamo de o lobo prospectador. Aquele cara que está à caça, na captura de oportunidades. E ele tem que amar, o vendedor tem que amar prospectar, ele tem que amar buscar novas oportunidades. Se ele não gosta disso, ele não é um vendedor completo. Está faltando um pedaço do braço dele. Né? E a prospecção é o radar, é a bússola que envolve o processo. Então, que bom ou que ruim que você deve estar olhando e pensando assim, nossa, eu estou com muitos sintomas, é grave a minha situação. Então, o que é que eu vou fazer para poder melhorar essa situação e evitar ou aumentar o meu número de leads, de oportunidades, de prospecções? Para quê? Para que eu não sofra da doença da falta de vendas, que no final das contas é isso que a gente não quer. Tudo bem? Então vamos lá. Fala um pouco mais de prospecção para nós. A prospecção, gente, ela nada mais é do que a fase inicial do processo de vendas, como eu já falei. É a fase inicial do processo de vendas. O objetivo, quando a gente prospecta, é a gente encontrar e qualificar potenciais clientes. Quando eu falo classificar, qualificar, encontrar potenciais clientes, é você potencializar o seu funil de vendas. Não colocar lixo dentro do seu funil de vendas. Evitar que você coloque qualquer coisa. Às vezes é melhor você ter um ritmo um pouco mais lento de prospecção, com mais qualidade, do que acelerar demais e colocar muito lixo e atrapalhar a sua produtividade. Porque no final das contas, o tempo existe para todos nós. O tempo que existe para você, que existe para mim, que existe para o seu time, você tem que saber usufruir dele. Né? Então, às vezes, vale muito mais a inteligência do processo de prospecção do que, efetivamente, às vezes, a força da prospecção. Né? E se eu tenho os dois, a intensidade com qualidade, poxa, aí sim. Já imaginou você conseguindo fazer, sei lá,
16 ligações no dia? Pô, tem gente que consegue. Se o cara faz vendas internas, ele consegue. Já pensou ele conseguindo fazer mais visitas por dia ou por semana? Ele vai conseguir se ele tiver um bom planejamento de prospecção. Quanto mais prospecção eu tenho, mais visita eu tenho. Mas como assim? Claro, quanto mais prospecção eu tenho, melhores as minhas taxas de conversão de passar para a fase de uma apresentação, de uma visita. Quando eu falo visita, entenda fazer uma apresentação também online, tá? Então, a prospecção, já que ela é um trabalho inicial, que nem eu estava falando, ela vai gerar para a gente uma lista de oportunidades. E ela tem que ter um fluxo de cadência, de ritmo. A sequência das atividades da prospecção tem que estar muito bem trabalhada, muito bem determinada. Então a gente tem que se atentar para isso. Pode ser pesquisas que a gente precisa fazer na internet, ligações o tempo todo, e-mails que eu tenho que disparar, interações nas redes sociais o tempo todo, no WhatsApp, em ferramentas de automação que a gente precisa ter. Então é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. É um trabalho, parece que você está minerando, né? Sabe o cara que está lá minerando, né? Para buscar o minério, buscar um ouro, buscar um diamante. E é isso mesmo. A palavra prospectar vem do latim prospectio, que tem a ver com pesquisa, prospectio, pesquisa. E ela é usada na geologia, ela veio da geologia mesmo, de minerar. Os geólogos, por exemplo, eles mapeiam, eles leem um mapa de onde eles vão minerar, eles exploram, eles sondam o terreno. Eles analisam ondas sísmicas do terreno, campos magnéticos, para depois perfurar. E quantas vezes você escuta, né? Às vezes você vai lá e fala assim, poxa, para perfurar o solo e descobrir petróleo é muito caro, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem lá, a gente vai buscar petróleo nas profundezas do oceano. É muito caro. Né? Inclusive a ponta do perfurador é de diamante, porque precisa perfurar quilômetros. E isso é muito caro. E prospectar, às vezes, é um processo caro. Por quê? Requer muito tempo, às vezes. Você precisa colocar dinheiro e energia. E se a gente puder fazer isso de uma forma que a gente possa desenvolver economia de tempo, energia e dinheiro, isso vai ser muito melhor para nós. Eu até não preciso ter tanto vendedor quanto eu pensava que eu deveria ter. Inclusive, hoje, a gente está substituindo alguns vendedores no mercado e contratando pré-vendedores. Os pré-vendedores são pessoas que vão minerar os dados, qualificar os leads, as oportunidades e passar muitas vezes para os snipers, né? Que é aquele outro personagem de vendas que eu gosto de falar, que é o cara que vai finalizar, que vai fechar negócio. Tem muita gente que é bom prospectador, mas é um péssimo fechador de negócio. Tá? Então, assim, o que eu quero te provar nessa conversa, conversar com você, porque tudo que eu falo, gente, eu sempre gosto de lembrar. Eu testo. São mais de 15 anos testando em muitos clientes, em muitos vendedores, em muitas equipes. E quando você testa, você tem a chance de errar. Mas erre bastante, mas corrija rápido o erro. Não tem nada demais. Não substitua um erro pelo outro. Mas intensamente você tem que perceber que erros são feitos para você aprender e melhorar. Então assim, prospecção, você vai errar muito. Estratégias que você vai lá, apostou, o que você não pode é desfocar. Eu vejo muita gente prospectando numa linha de raciocínio e fala, não está dando certo. Mal testou, já começa com outra linha de raciocínio. Você deixa a tua equipe maluca, então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, tá? Então, o objetivo maior, qual é o objetivo maior da prospecção? Gerar oportunidades de negócio. Então, substitua esse nome de prospecção, de prospects, de leads, de clientes por oportunidades. Fica muito mais fácil, inclusive para você trabalhar dentro de um CRM, né? Dentro de um software de gestão de carteira de clientes. Então, prospectar é encontrar cliente potencial. Daqui a pouco eu vou falar de cliente potencial com mais afinco, assim, mais detalhes, tá? Porque eu acho que muita gente gosta de saber disso. Então você tem que saber a característica certa de quem compra de você. Esse é um trabalho de longo prazo, de formiguinha, né? E o lead vai se tornando
o prospect que vai acabar se tornando cliente, né? E a prospecção, ela acaba... Tem um momento que é importante a gente entender que a prospecção, ela acaba em que momento? Quando eu efetivamente já fui para a apresentação, já fui para a visita. Então, uma dica que eu dou para vocês. Se você estiver lá no seu funil de vendas, se você estiver lá no seu CRM, você tem uma etapa de prospecção e a outra etapa é agendar uma visita, fazer uma apresentação, o gatilho, que você vai falar assim, mudei de fase, que a gente chama de gatilho de passagem, esse gatilho de passagem chama-se agendar a visita. Né? Muitas vezes até eu gosto de colocar o nome das fases em prospecção ou em visita, para ficar bem claro para o vendedor em que fase do processo ele está. Aí ele clica, arrasta, joga para lá a oportunidade dele para ele trabalhar novamente a segundo tipo de atividade, que é realmente marcar aquela visita, agendar aquela visita. Né? Então gatilho de passagem, guarda isso, que é quando eu dei a letra, né? Putz, agora eu posso passar de fase porque eu já agendei a visita. E o gatilho é você que determina qual é. Mas é importante que você saiba o que o teu vendedor está fazendo lá já, né? Aquela fase. Então por esse motivo que é importante, né? E é conhecido atualmente a pré-venda. A pré-venda, ela está se fortalecendo cada vez mais, né? Ela inclusive tem uma nova profissão, que é o SDR, que em inglês, SDR é o Sales Developer Representative. Nossa, é um nome bonito. Bonito pra caramba pra falar. É o cara que faz a pré-venda. Ele dá uma filtrada na qualificação dos leads e passa depois esse filtro para quem vai atender. Olha que interessante. Imagina hoje você que antes tinha que fazer a prospecção e depois já atender. Melhor, você já tem alguém que te filtre isso, passe para você o histórico da conversa e você vai só recapitular a conversa para fazer fechamento. Isso aumenta a produtividade. Eu devo investir em um SDR? Eu devo investir numa pré-vendas? Sim, não tem a menor dúvida. Agora, calma. Antes disso, você tem que ter um processo de prospecção bem feito. Senão não adianta nada você colocar lá um pré-vendas, sendo que você não tem um processo bem desenhado. Então, desenha o processo. Depois você coloca o pré-venda. E aí você desenha o processo do pré-venda para fazer esse projeto dar certo. Tá bom? Então, algumas coisas importantes que eu quero que você guarde, né, dessa história toda. Primeiro, eu tenho pré-vendas, eu tenho que listar os potenciais clientes. Eu tenho que listar potencial cliente. Daqui a pouco eu vou dar dicas para vocês no passo a passo como é que eu faço isso. Eu tenho que entrar em contato com ele, eu tenho que pré-qualificar ele para venda, eu tenho que agendar uma reunião. Então, os passos que são importantes para uma pré-venda é listar o potencial cliente, entrar em contato com ele, pré-qualificar ele para venda e agendar uma reunião. Essa reunião ela tem que ser muito mais efetiva do que qualquer outra reunião. E detalhe, se você está pré-qualificando o lead, ou o prospect, ele já está indo falar com o atendente, com o vendedor ou com o matador, já tendenciosamente mais pronto para comprar. Ele está muito mais pronto para comprar, porque ele já está se desenvolvendo na conversa, ele está já num processo. E isso é muito legal, porque se realmente não for interessante, a gente declina. Nós perdemos ele, anotamos a perda, não esquece de anotar a perda, e a gente perde a oportunidade e faz com que ela volte novamente dependendo das respostas, dependendo das objeções, dependendo dos nãos, dos ainda nãos que os clientes falam. Legal? Mas qual que é a melhor forma, então, de eu fazer tudo isso, né, na pré-venda? Bom, primeiro é importante entender que assim como o processo de vendas, a prospecção ela passou por transformações radicais nas últimas décadas. Radicais. A tecnologia, por exemplo, ela avançou de tal forma que existe hoje tudo que você quiser dentro dela. A quantidade de dados, a quantidade de informações disponíveis na internet, ela realmente causou um impacto muito grande em praticamente todos os aspectos. O comportamento de compra mudou por causa da internet. A estratégia de abordar mudou completamente por causa da internet. Ferramenta que eu trabalho para prospectar
mudou bastante. Então assim, praticamente o processo de vendas ele foi totalmente alterado, né, nos últimos anos. Então, o vendedor, por exemplo, antes ele tinha contatos genéricos. Quem não se lembra da lista amarela telefônica? Quem é dessa época? Lista de telefone amarela. Cara, você pegava lá e tentava achar uma lista desse tamanho assim, tentava achar o telefoninho das pessoas para ligar. Olha que loucura, olha a demora. E você achava e ligava. E não tinha nem, muitas vezes na época não tinha nem celular. Então assim, vamos entrar para o mundo mais digital, né? O vendedor que era mais analógico, ele tinha que ter um roteiro de vendas pronto. Hoje também eu tenho. Eu tinha que apresentar produtos e serviços. Hoje eu também tenho. Ele tinha que usar técnicas de fechamento. Hoje eu também tenho. Só que hoje eu posso chegar mais pronto e descobrir mais das pessoas. Descobrir quem elas são. Hoje tem mídia social para descobrir tudo sobre a empresa. Tudo sobre o cliente. Por exemplo, se você for no LinkedIn, se você quiser saber tudo sobre a empresa, você pode salvar o lead empresa e você vai ter um feed de notícias de tudo que está acontecendo com a empresa, porque ela posta as coisas dela e você vai se atualizando. E antes de você ligar para o cara que é da empresa, você sabe tudo sobre a empresa. E que legal que é conversar com alguém inteligente e sábio e com boas informações. Esse cara ganha mais autoridade na conversa, mais credibilidade. Então, ainda hoje tem resquício de práticas de operações de vendas muito focadas só no telefone, nos cold calls, né, que a gente chama. O telemarketing ainda resiste duramente, mas está sendo substituído por aqueles robôs bem chatos que desistem fácil da gente, porque a gente já fala não logo para ele. Literalmente isso tem uma taxa de conversão baixíssima. Então, gente, esqueça esse tipo de estratégia. Isso é furado, né? E tem um cara que eu gosto muito, e eu gostaria até que vocês seguissem bastante ele, é o Aaron Ross. É um cara que criou uma metodologia que chama Receita Previsível. Receita Previsível. O Aaron Ross, ele trabalhou na Salesforce, ele foi diretor comercial da Salesforce, e a maior empresa de CRM do mundo, na Califórnia, e nada mais, nada menos, ele conseguiu faturar $100 milhões naquela época com a metodologia que ele implantou da Receita Previsível. E a Receita Previsível, ela é baseada muito nessa história da pré-venda, né? Ele fala muitas vezes que você não precisa, às vezes, ter um vendedor prospectador. Você precisa ter prospectadores para os fechadores. É como se você, em vez de caçar de rede, imagina que você tem lá uma represa, você sabe que tem muitos peixes ali, mas você não sabe onde o peixe está nadando. Você concorda? O que você faz então? Você pega o teu barquinho, pega uma rede e joga aquela rede. Quando você joga aquela rede, você fala assim, poxa, eu acredito que jogando a rede, fisicamente eu abraço mais peixes. E de vez em quando eu sei que ali, se eu jogar um pouco de ração ali, os peixes vão até ali. Agora, não seria mais interessante eu descer na profundeza do lago com um snorkel, com um arpão na mão e tendo um sonar no meu barco e descobrir onde é que estão os maiores peixes? E numa porrada só, pá, eu pego um peixe que eu quero, a hora que eu quero. Essa analogia é muito legal. Você quer caçar de arpão ou você quer caçar de rede? Quando você puxa a rede, ela enrosca, leva mais tempo. Você pega peixe pequeno, você pega bota, você pega plástico, você pega peixes que você não queria, você tem que tirar daquela rede. Você pega sardinhas, e aí você não consegue aquilo de novo, aí você tem que resgatar aquela rede e jogar em outro lugar. Sendo que o cara pode pular de um outro lado mais rápido, com a sua automação, com a sua tecnologia, descobrir onde tem um novo peixe, armar o arpão rapidinho e caçar ele de novo. Um peixe mais gordo, mais suculento, que vai poder alimentar muito mais pessoas, ou custar muito mais caro se ele for vender. Então, é baseado nisso, né, que a gente fala do inside sales, que são as vendas internas, são as vendas de pré-venda, é um modelo onde eu posso trabalhar em casa. Em tempos de trabalhos home office, não tem coisa melhor para você fazer que você trabalhar usando o telefone, usando o e-mail, usando o WhatsApp, marcando reuniões online. Aliás, essa é uma tendência mundial.
Isso está cada vez mais acelerado. E cada vez mais as prospecções serão dessa forma, evitando-se que você tenha deslocamento. Porque quanto custa você pegar um teu vendedor e fazer ele pagar pedágio, pagar hotel, pagar KM de rodado, né, gasolina, enfim, inúmeros gastos de estacionamento, inúmeros gastos que às vezes eu tenho que viajar para outro estado e pegar um avião para fazer uma reunião. Que hoje eu não preciso mais. Hoje eu posso usar totalmente automação. E mais, eu ganho tempo. Eu posso fazer muito mais visitas. Eu posso fazer muito mais interações. Então, pessoal, é muito importante a gente entender isso, né? Então, inside sales é uma coisa que você tem que se inteirar mais. Eu posso um dia só falar disso e eu prometo para vocês que vai ser muito interessante. Bom, outra questão crucial. Nós estamos falando de prospecção, né? Nós estamos falando de caçar de arpão. É como as vendas tradicionais elas evoluíram para a venda consultiva. Porque como eu tenho que qualificar, eu tenho que entender mais o outro lado. Se eu tenho que entender o outro lado, eu tenho que sondá-lo mais. Se a minha sondagem vai ser mais automatizada, eu tenho que fazer isso através de dispositivos como uma landing page, uma página de captura, que vai ter um discurso consultivo com gatilhos mentais que vão estimular o outro a querer consultar aquilo. Agora, se eu não vou usar esse tipo de ferramenta, eu tenho que ser muito consultivo no tipo de pergunta que eu vou fazer. Porque se eu não consigo fazer perguntas poderosas, eu não tiro dele as dores. E eu não sei efetivamente com o que eu vou trabalhar. E, como os compradores estão cada vez mais experientes, estão também sem paciência. E isso faz com que tenha uma disruptura na conversa, né? Então, é importante entender alguns movimentos que estão acontecendo. O primeiro deles é o comportamento do consumidor. Pensa agora como é que está o comportamento das pessoas que compravam de você. Como é que eles estão funcionando? Como é que eles eram há 2 anos atrás? Como é que eles são hoje? Antes, o vendedor tinha toda a informação do produto e ele podia esconder essa informação. Você ia, sei lá, comprar um imóvel, o corretor escondia a informação. O vendedor do carro escondia essa informação. O vendedor do B2B ele escondia a informação. Hoje, ela está toda na internet. Existe uma pesquisa que diz que 70% da jornada do cliente já foi percorrida por ele antes mesmo de qualquer abordagem do vendedor. Olha o número que eu estou te falando. 70%. Então eu vou lá comprar um carro, eu já sei tudo do carro. Eu já olhei no site da multinacional, eu já vi o carro de frente, de costas, de ponta cabeça, por dentro, 360, vídeo não sei do que. Às vezes eu sei mais do que até o próprio vendedor, de tanto que eu li, de tanto que eu queria aquilo. E quando eu vou falar com ele, eu muitas vezes já estou querendo ir para a parte final da história. E ele quer me mostrar as características do carro que eu não quero mais ver. Mas ele não está preocupado em saber para que eu quero o carro. Vendedor, pergunte por que as pessoas querem comprar o que você está vendendo. É uma pergunta óbvia e simples, mas isso faz toda a diferença para você entender o que está pensando a pessoa naquele momento. Outra coisa que mudou foi a experiência de compra. A experiência de compra importa tanto quanto a qualidade de um produto. Vou repetir, a experiência de compra importa tanto quanto a qualidade do teu produto. A gente foi muito mal acostumado nas vendas business to customer, né? Business to customer é cliente, empresa vendendo para cliente. Por exemplo, como é gostoso você comprar no site tipo um Amazon, numa Magazine Luiza, que é fácil de comprar, né? Mercado Livre. São exemplos que eu gosto de citar porque a gente foi muito maltratado. Quando a gente estava comprando das empresas, não estava comprando às vezes na internet. Muito maltratado, às vezes o vendedor não dava bola pra gente. A gente não tinha o produto disponível, não tinha informação. Parece que escondiam isso da gente. Então nenhum cliente mais, esqueça, suporta abordagem que invade a vida dele. Aquelas abordagens automatizadas, robotizadas, em que posso te ajudar, sabe? Aquela coisa monótona, que o cara fica falando só dele. Cara, esquece. O processo hoje de vendas tem que gerar valor.
do início ao fim. O processo de vendas tem que gerar valor do início ao fim. Então fica bem atento quanto a isso. E um terceiro ponto que eu quero considerar também é o papel e o perfil do vendedor. Uma coisa é, o mercado mudou, a experiência do consumidor mudou, mas o papel e o perfil do vendedor também mudou. Né? Nós estamos falando de prospecção. Em vez de tentar empurrar produto, empurrar benefício, sabe aqueles discursinhos ensaiados? Tá lá, todo mundo já sabe, gente. O vendedor precisa entender o cenário. Ele tem que explorar a necessidade real. Eu canso de falar isso e vou falar sempre. Fazer boas perguntas e postura consultiva. Consulta a pessoa. Pergunta se você entendeu. Recapitula aquela conversa. Pergunte se fez sentido para ela. Isso são perguntas importantes. Portanto, pessoal, mire em um nicho de mercado. Mire em um nicho de perfil de cliente. Não fique querendo abraçar o mundo de uma vez, porque isso vai te prejudicar. Eu falo que quanto mais você nicha o mercado, quanto mais segmentado for a tua prospecção, mais rico você vai ficar. Pode ter certeza. Então, faça isso. Vá caçar de arpão e não vai caçar de rede. Você está perdendo tempo. Então, essas estratégias são importantes, devem ser adotadas, porque a prospecção precisa ficar mais sólida, você tem mais sucesso. Essa estratégia precisa ter planejamento e foco no objetivo. Uma coisa importante, né, que eu queria falar para vocês, até vou falar citando um livro, tá? Eu gosto sempre de dar algumas dicas de leituras, né, de obras boas. Tem uma que eu gosto muito, que chama Prospecção Fanática. Prospecção Fanática, do Jeff Blount. Prospecção Fanática, ele dá muitas dicas práticas. É um livro gostoso de ler, fininho, com poucas letras, do jeito que todo mundo gosta, né? Com muita coisa prática. E se aplicar no teu negócio. E uma coisa que ele fala no livro, que eu gosto muito, ele fala assim, tenha foco na prospecção das atividades que você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho que ter momentos de mandar e-mail, momentos de responder WhatsApp, momentos de fazer acompanhamento, momentos de pesquisa no Google. Por quê? Porque se eu fizer WhatsApp, e-mail, pesquisa no Google no mesmo momento, eu não vou fazer nenhum desses bem. É a história do pato, que não anda bem, não nada bem, não fala bem. Então, vendedor pato não dá, né? Então você tem que ser vendedor águia. Vendedor águia, que escolhe o que quer comer. A águia ela vai sobrevoando, sondando, e ela escolhe o bicho que ela quer atacar na hora que ela quer atacar. E com a velocidade que ela quer atacar. Então, Prospecção Fanática é um livro bem bacana para você ler, que vai te ajudar bastante, tá? Agora eu queria falar para você como é que você pode definir, já que eu estou falando de nichar, de segmentar, como é que você pode definir o perfil do cliente potencial. Você já deve ter ouvido falar de perfil do cliente ideal. Mas perfil do cliente potencial, o que é? Qual é a diferença de perfil de cliente ideal e perfil de cliente potencial? Perfil do cliente ideal é o cliente ideal para você, você escolheu ele. Dentro do perfil do cliente ideal, você vai tirar dali de dentro os 20% a mais que vão potencializar e agilizar o seu processo de prospecção. Porque por mais que você já faça um pré-filtro do cliente ideal, ainda vai surtir efeito se você for uma águia e atacar o perfil do cliente que potencializa. Te traz mais dinheiro, compra mais de você, com mais frequência. Ah, legal. E o ideal, você continua atacando, mas o potencial ele é prioridade para você. E algumas perguntas você precisa fazer, né, para você definir o teu perfil do cliente potencial, o PCP. Qual que é o tamanho das empresas que eu atendo ou quero atender? Né? Qual é a idade dos meus clientes, dos meus compradores? Quais são as maiores dificuldades que eles têm, que eles sofrem no dia a dia deles, né? Quantos decisores ou quantas reuniões eu preciso passar? Tem cliente meu que são multinacionais, empresas que têm compliance, que tem todo um processo de compra mais avançado, mais sistêmico, que eu já tive 18 reuniões para fechar um negócio. Uma coisa inacreditável, né?
E quando eu estou falando reuniões, gente, às vezes, lembrem, eu estou fazendo reuniões também por telefone. Mas, poxa, é inacreditável. E às vezes eu falo com 5, 6, 7 pessoas. Eu tenho que vender 7 vezes. Porque cada um não conta a mesma história para o outro. Cada um depende de um orçamento de um departamento. Então, veja, é complexo prospectar, é árduo. Então você tem que saber trabalhar com o seu cliente, com o seu perfil do cliente ideal. Como é que o meu produto torna a vida dos outros melhor? Olha que pergunta importante. Como é que eu posso mostrar para o meu cliente que eu ajudo ele a reduzir custos ou aumentar a receita dele? Ou resolver os problemas que ele tem para resolver? Como é que eu qualifico um lead potencial? Quem lá dentro influencia o negócio? Você já ouviu falar de um negócio chamado gatekeeper? Gatekeeper. Gatekeeper, a tradução seria, sabe, o leão de chácara. É o cara que fica no portão tomando conta. Pode ser a secretária, pode ser um consultor, pode ser um diretor, pode ser a analista que trabalha pro cara. Todo mundo fala assim, ó, você já fez isso na vida? Fala assim, ó, fala que eu não tô. Para saber o que eu quero saber, o que é o assunto para poder chegar em mim. E aí a pessoa pergunta, o que o senhor quer? Aí você tem que vender aquela ideia para a pessoa para poder chegar no decisor. É um gatekeeper. Isso é importante você trabalhar com isso? É importante você analisar se o teu negócio tem gatekeepers? Claro, e quem são? O que essa pessoa é? Porque às vezes você menospreza uma secretária, mas ela está lá há 20 anos. E ela já trabalhou com 5, 6 presidentes de empresa, ela não sai, os presidentes saem. E ela permanece. Mas ela é um ativo da empresa e uma excelente guardiã das informações da empresa. E critérios, né, gente? Uma coisa super importante para você analisar perfil de cliente potencial são os critérios que você adota para isso. Então, eu falei de vários critérios agora. Mas, por exemplo, número de empregados, setores ou segmentos de atuação, quanto que fatura a empresa, a região. Às vezes você não quer trabalhar no Nordeste, não quer trabalhar no Centro-Oeste, mas eu quero trabalhar no Sul e no Sudeste. Eu já separo isso como perfil do meu cliente potencial. Até porque, às vezes, eu não quero gastar muitos recursos de viagens. Quanto que, por exemplo, eles têm de orçamento para um determinado produto ou serviço? Qual é o modelo do negócio, o modelo de vender deles? Como é que está a situação financeira atual? Tenha sempre critérios. Quantos critérios? Vai variar muito, mas sim, se você tiver pelo menos uns 10 critérios, dá uma boa funilada para você não ficar atirando para qualquer lado. Isso é caçar de arpão. Agora, para cada critério, eu aconselho sempre a você colocar um porquê. Por quê? Né? Então você pode, vamos supor assim, setor. Eu falo assim, eu particularmente, gosto de trabalhar muito com B2B. Gosto muito de trabalhar no agronegócio. Gosto muito de trabalhar com a área de automotivo. Gosto muito de trabalhar com áreas industriais, prestadores de serviços, consultorias, empresas de TI. Olha só, setores. Por quê? O porquê? Porque eles são vendas consultivas que precisam prospectar, se relacionar e fechar negócios em um ciclo de venda de médio a longo prazo. Então, por exemplo, varejo. Eu prefiro não vender para varejo do que vender para o B2B. Eu já fiz um critério. Ah, então você não vai vender para varejo? Posso vender, mas vai ser mais venda surpresa do que venda prospectada. Então eu já separo. E eu vou abraçar todo o mercado B2B? Não. Tem alguns segmentos que eu não quero atacar. Vocês estão entendendo? Isso faz parte de uma estratégia que, no final das contas, tem que ser o motorzinho da empresa para ficar jogando oportunidades de novo por dia no seu funil de vendas. Né? E quando você cria a sua metodologia, você sabe o número de prospecções que você precisa para fechar um negócio, aí você tem que saber a intensidade que você tem que dar para isso. E criar um plano de prospectar de forma persistente esses perfis dos clientes potenciais de vocês. Então, vou dar um exercício, por exemplo. Vou fazer um exercício aqui. Um passo a passo, vai. Começa pegando uma lista com 50 clientes que você já tem. Clientes que você considera potenciais. Desses 50, tenta separar aí, mais em torno de 10% deles, algo em torno de 5 clientes, que são considerados por você
como clientes perfeitos. É aquele que você queria ter sempre. Paga direitinho, dá valor no seu preço, dá valor na qualidade dos seus produtos, é comprometido com você também, ele entende as suas objeções, ele negocia bem com você, ele é justo. Pô, Maratella, eu queria ter esse cara todo dia, né? Mas a gente vai selecionar. Você vai pegar e vai desenhar esse cara. Ele é real, ele está numa lista tua. Então aquele cara que todo dia se pudesse ter um cara desse na tua vida, seria maravilhoso, né? Você ficaria muito feliz. Então, você tem que olhar quais são as características dele, a demografia, geografia, psicografia, como ele é. Aí você pega, ó que legal fazer esse exercício, e desenha as características dele. Pega as 3 características mais importantes que você destaca nele. E resolve entender que problemas que esse cara que eu gosto muito, que tem X características e tamanhos, ele quer resolver. Tá pegando isso ou não? E aí no final você fala assim, poxa, além de preço, além de qualidade, que diferenciais que ele enxerga em mim que valoriza a minha empresa? Olha, gente, fazendo esse exercício, você vai entender mais com quem você tem que falar. Você vai entender mais que tipo de proposta de valor você tem que trabalhar. Você vai entender mais para onde você tem que ir, para direcionar seus esforços e vai deixar você muito mais atento e esperto com relação a que canais de atração você vai trabalhar, né? Quais são os canais de atração obrigatórios que você tem que ter para trabalhar. E quando eu falo de canais de atração, tem gente que fala canais de venda. Pô, são muitos. Vou citar alguns que você precisa ter, tá? Pelo menos 3 você precisa ter. Um canal de atração de indicação, um canal de atração de carteira de cliente, um canal de atração de marketing digital. Você tem que atrair clientes, pelo menos nesse, carteira de clientes, indicação e marketing digital. Outros que você pode ter, você pode ter um ponto físico, porta a porta. Você pode ter um e-commerce, marketing digital, mas com um portal de e-commerce, um marketplace, que é diferente às vezes de você estar no digital. É internet, mas é um marketplace. É um ponto de venda digital. Você pode ter também eventos, palestras, treinamentos, eventos em geral, feiras, eventos totais que atraem pessoas. Então assim, vocês estão notando? Canais de atração. Tem gente que confunde, acha que telefone é um canal de atração. É um canal de atração desde que você tenha um telefone, você faça vendas por lá e você faça telemarketing de ligações ou ligações frias. Aí sim você está atraindo pessoas. Caso contrário, é um meio de você fazer negócios, tá bom? Então você pode colocar também televendas, telemarketing ali. Agora, o quanto prospectar em cada um desses canais que você tem que analisar, que eu chamo de plano de prospecção permanente. Cada canal, você não vai jogar o mesmo tempo, energia e dinheiro neles. Vocês concordam? Então, eu quero, numa outra live, inclusive, detalhar como a gente faz um plano de indicação, como a gente faz um plano de atração de carteira de clientes e como a gente faz atração através de marketing digital. Eu quero falar só disso numa outra live, porque é um assunto que leva bastante tempo. Mas é muito importante você entender que você tem que ter pelo menos 5. Pelo menos 5 canais de vendas importantes, sendo 3 obrigatórios. Indicação, carteira de clientes, marketing digital. Tá? Isso vai facilitar a sua vida. Outra coisa, você tem que ter frequência e quantidade de vezes para captar clientes. Tá? Frequência e quantidade de vezes é a cadência, é o ritmo. Qual é o ritmo que você dá para o seu negócio. Tá bom? Pessoal, a gente está chegando no final, espero que vocês estejam gostando. E para terminar com chave de ouro, eu queria fazer aqui um checklist, tá? Então eu vou, junto com vocês, eu vou fazer um checklist da sua prospecção. São 7 itens que eu gosto muito de perguntar nas minhas mentorias, nas minhas consultorias. Eu gosto muito de fazer, eu pergunto muito mais, óbvio, mas essas são as 7 perguntas mais importantes para entender como é que está o teu nível de prospecção. Então, você vai dar uma nota de 0 a 10, sendo que 0 você é muito ruim, 10 é muito bom, 5 é meia boca, 7 passa de ano, tá? Na minha faculdade passa de ano com 7. Primeira pergunta, anota aí, rapidão.
Você tem um processo de vendas claro e qualificado de novos prospects? Você tem um processo de vendas claro e qualificado de novos prospects? Que nota você dá para isso? De 0 a 10. Pergunta 2. Você tem um processo claro de follow-up, de acompanhamento dos seus novos prospects? Você tem um processo claro de acompanhamento, follow-up dos seus novos prospects? De 0 a 10, quanto você tem um processo claro e bem definido de acompanhamento? Pergunta 3. Você tem um período do dia, da semana, reservado exclusivamente para a prospecção? Você tem? Olha só, bem peculiar, hein? Você tem? Sua equipe tem? Quarta pergunta desse checklist. Você tem sido criativo na prospecção, procurando formas diferenciadas de inovar? Inovar é pegar o que já tem, melhorar e gerar valor para as pessoas que você está buscando. Você está inovando no teu processo de prospecção ou fazendo sempre as mesmas coisas? Quinta pergunta. Você continua prospectando de maneira consistente, com ritmo? Você está prospectando com ritmo, com cadência, de forma agressiva, mesmo quando você está batendo meta? Essa é uma pergunta importante, porque tem gente que não bate, não prospecta depois que está bem pra caramba, para de prospectar. Esse é um problema grave. E você? Você continua prospectando de maneira consistente e agressiva, mesmo quando você tem vendas boas ou batendo meta? Pergunta 6. Você está preparado emocionalmente para lidar com objeções, com nãos, com rejeições, que possam acontecer de forma natural quando você está prospectando? Ou você não tem inteligência emocional para isso? Você se frustra e para de tanto não que você toma. Você está preparado emocionalmente para tomar não? E 7, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Você está usando alguma tecnologia de automação para melhorar a produtividade da prospecção? Você está usando alguma ferramenta de automação para melhorar a sua prospecção e melhorar a captura e qualificação das suas oportunidades? O que você vai fazer agora? Você vai somar essas 7 notas e vai dividir por 7 para dar uma média. Então você vai somar os de 0 a 10 aí, tudo que você fez e vai dividir por 7. Tá? Se você tirou nota de 0 a 2, ou seja, 0, 1 ou 2, eu vou chamar você de um vendedor Zé Poltrona. Sabe o que é o Zé Poltrona? É o cara que fica lá vendo televisão, fazendo nada, e os outros fazendo. E o cara trabalhando. E o cara tá de boa, deixa vir, deixa a vida me levar. Vai aparecer um cara querendo comprar aqui, a empresa é boa. Zé Poltrona. Não acha isso engraçado, é pra chorar. 3 a 5 eu te considero um meia sola, cara. Meia sola, meia bomba, nossa senhora, meia boca, né, cara? Meia sola. Te chamar de meia boca não é legal, né, cara? O cara aí meia boca, tá? Tá precisando renovar o seu processo de prospecção. 6 e 7, nota 6 e 7, eu falo que você já faz parte do time da força de vendas. Já começou a forçar vendas, a trazer leads, já começou a prospectar de alguma forma interessante. Agora, o que eu gosto mesmo é de gente de 8 para cima. 8 a 9, para mim, você é um top das galáxias no quesito prospecção. Tá fazendo quase tudo, em quase toda a intensidade que você precisava fazer. Agora, que rupem os tambores. Se você tirou nota 10, você é um Jedi da prospecção. Você realmente é um master, um mestre da prospecção. Você que tem que dar aula, você tem que me ensinar. Eu quero muito te conhecer. Pode mandar um inbox para mim que eu quero conversar com você, cara. Eu quero saber tudo que você faz. Você é um Jedi da prospecção. Você tem lá seu sabre de luz. Você sabe lidar e matar todas as suas prospecções e aumentar as taxas de conversão. Boca do funil cheia, gente. Todo dia aumenta de pouquinho em pouquinho, todo mês. Não tenta fazer isso de uma vez. Legal? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um likezinho aí.
e curte, pede para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Nosso canal é aberto a muita informação boa, é um canal que ajuda você a bater metas de vendas todos os meses, ajuda você a melhorar a tua previsibilidade, a tua produtividade em vendas, ajuda você a ficar mais rico, ajuda você a se capacitar mais, ajuda você a fazer a gestão correta da sua equipe, do seu time, ou manda isso para os teus vendedores. Poxa, encaminha bem esses vídeos, encaminha para pessoas que são donas de empresas, que você fala, cara, esse cara precisa ouvir tudo isso. Por quê? O mundo está cheio de oportunidade e as oportunidades vêm da prospecção. Legal? Até uma próxima e que bom que vocês gostaram. Sempre sigam a gente também nos outros canais. Eu tenho o Acelera Vendas no Telegram, vai lá, o meu canal que todos os dias também tem bastante informação. No Instagram, Marcelo_Baratella. No Facebook também, Marcelo Baratella. E lá vocês vão ter muitas informações. Um abraço a todos vocês e espero vocês num próximo vídeo. E para isso você tem que ir lá, vai lá no sininho para ele te avisar sempre que você vai ter novos e importantes conteúdos que eu sempre preparo com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!